Fala galera massa do sétimo ano, beleza? Aqui é o professor Pedro e hoje nós vamos começar uma matéria nova. Mudanças na Europa feudal. Meu Deus, o que o professor está falando? Pessoal, calma. Quando a gente estava estudando no sexto ano, nós terminamos os assuntos falando que a Europa tinha entrado num novo ciclo histórico. Acabou-se a Idade Antiga com a queda de Roma. Lembra os romanos que crucificavam os cristãos lá dentro das arenas? Pois é, com a queda do Império Romano do Ocidente, se tem início então uma nova fase histórica chamada Idade Média. Vimos que na Idade Média os senhores feudais eles tiveram muito poder e riqueza, e que as pessoas mais pobres e humildes, então, elas tinham que se submeter a esse poder e riqueza dos senhores feudais. Lá no início, lá no ano de 500, do ano de 600, aquele período do início da Idade Média a gente chama de Alta Idade Média. É quando esses senhores feudais dentro da Europa têm muito prestígio e muita riqueza. Só que conforme os anos foram passando, o prestígio dessas pessoas ele foi caindo, até que chegamos no século XIV e esses senhores feudais eles já praticamente não existem. Mas agora a gente precisa entender o porquê que eles perderam tanto poder nesse período. Tudo começou lá no século XI com as cruzadas. O que são as cruzadas? As cruzadas foram lutas cristãs para tentar libertar a Terra Santa. O que significa isso? Sim, os cristãos no século XI iniciaram uma campanha contra os muçulmanos. Os muçulmanos tomaram a cidade sagrada de Jerusalém. E o Papa, que era a maior autoridade cristã católica naquele momento, entendeu que para expulsar os muçulmanos da Terra Santa ia ser necessário realizar alguns sacrifícios, como matar pessoas. Se a gente observar, né, pessoal, a crença cristã, ela não tolera muito essa questão de assassinar pessoas. Mas, naquele momento, segundo as Escrituras, segundo o Papa, certo? Jesus, Deus, perdoariam essas pessoas porque eles estariam fazendo um bem maior que era libertar a Terra Santa. São 4 as principais cruzadas. Elas começam lá no século XI e vão terminar só lá no século XIV. As cruzadas elas tiveram diferentes motivos, tá, pessoal? Não foi somente matar os muçulmanos que tinham ocupado a Terra Santa. A partir de determinado momento, as cruzadas elas se tornaram uma rota comercial muito importante, né? Os cruzados eles passam a ir e começam a fazer amizade com esses muçulmanos e eles voltam para a Europa com vários produtos que eram daquela região, começando assim o comércio. Vocês estão entendendo, pessoal, por que os senhores feudais começaram a perder poder? Justamente porque esses cruzados que foram lá para libertar a Terra Santa, para expulsar muçulmano, eles voltam com produtos muçulmanos e passam a vender esses produtos na Europa. Então, os senhores feudais e a própria igreja ficaram muito irritadas com isso. Conforme o tempo foi passando e o poder dos senhores feudais foi diminuindo, esses cruzados eles acabaram virando os burgueses, os comerciantes daquela época. E a partir daí iniciou-se uma nova forma de governar a Europa e uma nova forma de se fazer negócio. Valeu, galera! Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, muito legal, do canal Impérios AD, sobre as cruzadas. O nosso trabalho hoje será sobre as cruzadas. Então, fiquem atentos a esse vídeo, né, essa explicação que eu dei, à explicação do vídeo posterior, ao texto base que eu vou colocar ali, e lá no final, como já é de costume, todas as orientações para a nossa atividade semanal. Um abraço do professor Pedro e até mais!